Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Business Connection by Bray. Eu sou a Kemi Soy de Bray e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você sempre terá um panorama geral sobre os países asiáticos, além de, claro, obter informações inéditas, muitas dicas de cultura, etiqueta nos negócios e também relatos e experiências de profissionais relacionados ao mercado asiático. No episódio de hoje, vamos apresentar a segunda parte da nossa conversa com Reinder Dekker, um holandês residente aqui no Brasil, chefe de desenvolvimento da NutriDiet e consultor internacional na área de negócios em agroalimentos. Reinder Dekker é holandês e mora no Brasil. Ele é graduado pela University of Amsterdam, com pós-graduação, certificados adicionais da University of Reading, Kellogg School of Management e INSPER. Reinder tem mais de 20 anos de experiência no setor de negócios internacionais em alimentos, trabalhando na área de marketing e desenvolvimento de negócios para grandes empresas e alimentos, FMCG, e empresas de ingredientes. Reinder também é o chefe de desenvolvimento da NutriDiet, uma empresa holandesa de alimentos saudáveis com operações em todo o mundo. A NutriDiet atua no setor de desenvolvimento de produtos, mercados e marcas de alimentos saudáveis, suplementos alimentares e produtos OTC. Como consultor internacional na área de negócios em agroalimentos, ele assessora organizações internacionais como o Ministério Holandês de Relações Exteriores, o Banco Mundial e a UNCTA, e diferentes governos internacionais e associações comerciais. Caso você tenha perdido a primeira parte, você ainda pode assistir pelo nosso canal do YouTube ou também pela nossa página oficial do IBRAE. Aproveitem! Agora, Dekker, continuando nesse setor de alimentos, que é a sua especialidade, e falando das diferenças, né, de cultura, você abrangeu, eu acho que a sua experiência é tão ampla e rica, que você falou desde do produto ali, da matéria-prima, até o produto final. Você comentou sobre a questão da embalagem, que aí já entra realmente na parte até cultural de cada país. Então, é uma complexidade muito grande, não é somente, por exemplo, pensando em insumos de uma matéria, vamos exportar soja. Não é isso. Assim, a sua empresa realmente ela trabalha desde até o produto final, na verdade, para exportar, né? Pelo que eu entendi. E assim, claro que, mais uma vez, acho que até abrange até essa parte do design também, que, como você mencionou, realmente, para quem conhece o mercado internacional, aqui na América Latina, a gente realmente sofre, eu posso falar porque eu sou formada em desenho industrial, mas a gente sofre essa questão realmente das embalagens, que não são tão aprimoradas, e não temos tantas opções também, tanto de material como de design, como existe no mercado asiático, né? E uma outra observação que eu queria fazer também é em relação a alimentos, como, por exemplo, aí fazendo só um parâmetro com o Brasil, né? Não necessariamente com o mercado asiático, mas, por exemplo, eu sei que na Europa e nos Estados Unidos, a semente do hemp, né, que aqui seria, as pessoas conhecem como maconha, mas assim, as pessoas associam isso a realmente a droga, mas nós sabemos, né, quem realmente conhece mais cientificamente essa planta, sabe que ela é dividida tanto na parte medicinal, que inclusive faz muito bem à saúde, e na outra parte que realmente ela causa o alucinógeno, enfim, a outra questão.
Então, como esse produto, por exemplo, como ele não é aceito aqui no Brasil, esse produto ele tem entrada na Ásia? É uma boa pergunta. Na verdade, é uma coisa que nós estamos investigando agora. A relação dos países asiáticos com drogas é bem rígida. Então, tem pena capital, tem pena de morte em termos de importação de drogas. Isso atrasou um pouco, eu acho, a aceitação do ingrediente BCD como ingrediente funcional nos produtos. Eu não conheço um mercado asiático que aceita BCD nesse momento. Para ser sincero, isso não é muito estranho, até na União Europeia falta uma legislação exata sobre o uso de BCD em suplementos, sobre os claims que você pode fazer. Tem vários produtos, mas não é bem regularizado ainda. A mesma situação se aplica na Ásia e, claramente, para produzir um ingrediente com hemp, elementos que não são tóxicos, que não são considerados drogas, você tem que ter matéria-prima. E é uma das questões, claramente, que não é permitido crescer essa planta. Então, quando você não pode crescer uma planta, dificilmente você vai conseguir produzir um produto baseado em hemp. E para criar uma legislação só para importar um produto, isso imagino que não tem tanta prioridade. Mas eu acho que o tema de BCD crescendo nos Estados Unidos absurdamente, crescendo na Europa, existem vários novos ingredientes, não só BCD, mas tem vários subelementos que você pode extrair e processos que você pode aplicar em termos de extração supercrítico. Então, uma área onde você conjunta tecnologia, aplicação, um ingrediente natural, só que tem esse estigma de ser uma planta que é usada para criar drogas, para produzir drogas. E eu acho que isso atrasa um pouco a legislação, atrasa um pouco a possibilidade para lançar um produto. E em nosso caso, para ser sincero, não queremos ser a empresa que vai abrir o mercado, porque em termos de custo, em termos de tempo e talvez até em termos de imagem, existe um certo risco. Então, eu pessoalmente acho muito interessante o ingrediente. Só para dar uma estatística, acho que na Inglaterra o uso de BCD como suplemento, eu acho que mais ou menos, não me lembro exatamente o percentagem, mas por ser 30%, 40% dos ingleses começaram a usar suplementos de BCD durante a pandemia para bater sintomas de estresse, para aumentar a qualidade do sono. Então, isso mostra o potencial desse suplemento. E a aplicação do BCD vai bem além da saúde mental, bem além da qualidade do sono, mas tem muitas aplicações que têm a ver com digestão. Então, é uma área forte. Com certeza, isso vai crescer na Ásia também. Mas isso pode atrasar um pouco mais também porque não existe uma pressão da indústria local, porque não uma matéria-prima que vem da região. Então, a indústria nacional ainda não tem interesse nisso, mas com certeza em algum momento isso vai crescer. Eu não sei responder se nesse momento existe um mercado asiático que permite esse ingrediente. Imagina a Austrália, sim, não tenho certeza, mas dos países asiáticos, eu acho que não, mas eu não tenho certeza. Perfeito, muito obrigada, Decker. Infelizmente aqui no Brasil também, né, pela legislação e essa relação forte com a droga, ela também não é aceita, né? Mas, enfim, eu gostaria agora, mudando um pouquinho de assunto, que você falasse agora sobre o seu trabalho de consultor internacional, que a gente mencionou lá na frente. Você é consultor internacional na área de negócios, né, de agroalimentos, e eu queria que você falasse sobre esse seu trabalho e essa ligação com a Ásia, mais uma vez também. Sim. Na verdade, trabalhando na indústria faz muito tempo. Claramente, o nosso foco principal da empresa é na área do comércio. Então, não fazemos muita assessoria. Fazemos assessoria, na verdade, mas isso mais em termos de financiamento,
venture capital para empresas que trabalham com ideias novos. Então, esse elemento da assessoria nós fazemos dentro da empresa. Em título pessoal, eu também faço assessoria, mas um pouco mais institucional. Então, apoio projetos do governo holandês, da União Europeia, o Banco Mundial, às vezes as Nações Unidas. Então, são projetos um pouco mais com objetivos diferentes. O objetivo normalmente é para apoiar regiões em crescer em termos de capacitação, em termos de crescer exportação de produtos com valor agregado. E isso é legal em dois sentidos. Primeiro, que a experiência da minha empresa se aplica 100% nas necessidades das empresas que nós apoiamos. Então, trazemos conhecimento para ajudar essas empresas. Igualmente, aprendemos muito com empresas do tamanho pequeno, médio, às vezes até grandes, em termos de suas estratégias, em termos de ingredientes novos que ainda não conhecemos. Então, é uma atividade que acho que ajuda dos dois lados. Então, os projetos trabalham com empresas individuais, mas também ajudamos regiões em termos de agências de promoção, associações de exportação, na área de capacitação técnica, entender, explicar um pouco sobre o sistema de legislação, o que você precisa fazer para fazer sucesso, como exportar seu produto, mas também em termos de branding, como posicionar um país como o Peru no mercado europeu, como posicionar Vietnã, como posicionar Indonésia, qual a língua de comunicação, como você pode se transformar de um exportador de matéria-prima para um país que realmente tem produtos de valor agregado, aromas novos, produtos funcionais, produção de marca própria. E então esse trabalho é legal no sentido que você tem que pensar um pouco mais estratégica sobre a região, cada país, o que você tem que tem potencial, que tipos de parcerias existem com instituições de tecnologia, quais são os ingredientes que têm potencial, o que você tem que fazer, o que não faz muito sentido, o que dá para importar. Então, é um conhecimento que no curto prazo realmente ajuda os participantes, as empresas, as instituições, mas também no longo prazo cria muita oportunidade comercial dos dois lados. Então, muitas vezes conseguimos fazer uma parceria com uma empresa local, com apoio do governo, uma associação às vezes. Então, isso amplia nosso network, também traz um cash flow, que ajuda também, mas principalmente compra conhecimento, uma troca de informação de um mercado a outro, um crescimento de uma rede individual, mas também profissional, e também acelerar o nosso processo para lançar novos produtos, para abrir novos mercados. E eu acho que, principalmente na Ásia, o aspecto político, entendendo a estrutura da sociedade, é muito importante. Isso é importante, que acho que em qualquer país, é só que mais importante ainda na Ásia, onde você realmente tem que entender qual a posição dessa pessoa na sociedade. Pode ser que a posição dele na empresa não é tão expressiva, é só que pode ser que ele tenha um rede de contatos políticos em termos de indústria que importa. E às vezes não é tão claro, e isso tem um aspecto cultural, e que é uma complexidade entre a origem da minha empresa e país asiático. Vendo os eixos culturais, são duas extremidades. Holanda é um lado da extremidade e os países asiáticos são outro lado. Então, a nossa cultura é uma cultura de low contexto, tudo baseado em argumentos, em lógica, é bem direto, é funcional. Na Ásia é muito mais a relação, é mais o contexto, então você tem que adaptar um pouco o seu estilo. Igualmente, que é o aspecto de como chegar até uma decisão, que é um aspecto mais prático na Europa, principalmente na Holanda,
e na Ásia é muito mais a questão de hierarquia. Então, são elementos onde você pode errar feio. E também pode ter uma reunião, e quando você sai, eu acho que foi muito legal, uma troca de informação muito boa, isso vai dar muito certo. E no final você descobriu que você está falando com uma pessoa completamente errada, que não tem impacto nenhum. Então, você perdeu um dia de sua vida em uma conversa que realmente não levou a nada. Então, isso é importante para realmente entender, e esses projetos da assessoria realmente ajudam a entender um pouco mais a estrutura da sociedade, a relação entre a indústria, a política, organizações sociais. Então, isso é bom porque também ajuda nos negócios e também evita para gastar tempo e dinheiro à toa. Eu tô rindo aqui pelo que você falou, porque é muito verdade, né, Decker? Realmente a cultura asiática é completamente diferente da cultura europeia. Eu também tenho experiência de trabalho com a empresa alemã, Europa, né? Eles são muito diretos, muito práticos, e realmente a Ásia funciona. É isso que você falou, é relacionamento. Sim. Inclusive, o nosso programa tem esse intuito, né? Claro que você, como consultor, tem muito mais profundidade. Aqui a gente passa uma ideia, né, algumas informações que as pessoas possam se preparar e ter uma basezinha para conhecer um pouquinho mais sobre os negócios com a Ásia. Inclusive, eu queria até perguntar, aproveitando que para as pessoas que quiserem conhecer melhor esse seu trabalho de consultoria, eu vou deixar aqui no nosso vídeo, de repente, o seu e-mail ou o site da sua empresa, para que as pessoas os empresários possam estar entrando em contato. Sim, não, claro, sim. Estou sempre à disposição. Certo. Então, agora, bom, todos nós sabemos, né, que a China ela vem crescendo muito e que, com isso, os outros países asiáticos também acabaram ganhando evidência, como você mesmo mencionou, também os países que fazem parte da ASEAN, né, mais o Sudeste Asiático também, o mercado tem mudado. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, você já comentou sobre isso, da mudança, que você falasse um pouquinho mais sobre essa mudança de comportamento que está acontecendo e as atuações no mercado que você observou durante esses anos, que seja relevante a gente ressaltar aqui, além do que você já trouxe para a gente na mudança do mercado dentro do ASEAN. E claro, eu acho que também bom entender um pouco a posição da China na região, porque muitos países têm relações tensas com a China, politicamente, mas também em termos de negócios. A China compra muita matéria-prima da região, tem claramente um poder militar muito grande que pode impactar e pode pressionar um pouco nos países onde quiser. Tem muitas empresas chinesas abrindo em outros países, comprando nossa matéria-prima, mas também empresas. Então, essa relação é tensa. A complexidade de cada país é diferente. E, em nosso caso, fazemos muito pouco na China, porque a China em si é já um continente com regras diferentes, com um risco maior para a gente. Então, fizemos alguns negócios na China, principalmente na Hong Kong. Então, na Hong Kong fazemos trabalhos, mas na China fazemos muito pouco. Temos alguns bons contatos, algumas matérias-primas, mas no nosso segmento resolvemos para manter um pouco de distância, complexidade. Ao contrário de outros mercados, as preferências são bem diferentes na China. Os chineses até confiam nas suas próprias marcas. E a nossa escolha realmente foi para deixar a China um pouco ao lado. E, para ser sincero, isso tem um pouco a ver com o nosso segmento. No segmento de Health Food Supplements, o crescimento inicial veio do Japão, da Coreia. A China não era um país tão expressivo, isso veio depois.
E agora, claramente, o mercado é super forte com as plataformas digitais, com suas marcas. Então, dependendo um pouco do seu produto, às vezes você não tem essa opção para deixar a China ao lado. Imagino com mercados como mercados de carne, mercados, não sei, de alimentos um pouco mais básicos, de matéria-prima, é outra coisa. E só que no nosso caso, realmente resolvemos para deixar a China um pouco ao lado e focar nos mercados onde os nossos produtos tiveram mais oportunidade e onde a nossa rede estava um pouco mais forte. Então, China é uma coisa e os outros países já é outra coisa. Então, claramente, nós temos relações com fornecedores na China. Algumas matérias-primas, em termos de cápsulas, vêm da China, embalagens. Então, existe essa ligação. Estamos em bom contato com algumas empresas de venture capital da China para falar sobre oportunidades na região. A verdade é que em muitos países os principais investidores são da Coreia e do Japão, às vezes da Austrália e muito menos da China. Isso tem a ver com a resistência que existe em muitos países contra a presença chinesa. Mas, então, em geral, quando realmente você quer saber mais sobre a China, mais sobre oportunidades no mercado chinês, eu realmente não sou a pessoa certa, porque temos experiência, temos contatos, mas não é nossa estratégia, e isso tem a ver com o grau de complexidade, e isso também tem a ver com algumas experiências complexas em termos de copias dos produtos, concorrência desleal, relações entre governo e empresas privadas. Então, em nosso caso, então, não é um mercado forte, mas claramente a China é dominante em várias áreas. Interessantes também os plataformas novos, como o Pinduoduo, que realmente está reintegrando o agricultor ao mercado. Então, esse aspecto de juntar tecnologia com matéria-prima é uma coisa que não existe na Europa, não existe nos Estados Unidos, mas na China já está bem avançado esse tema. Então, é bem interessante a China em vários sentidos, em termos de e-commerce, tecnologia, mas no nosso caso não é um mercado, na verdade é um mercado que deixamos um pouco ao lado por sua complexidade e seu tamanho. Certo. Muito obrigada pela sua explicação. Realmente a China é um mercado, né, à parte, como você mesmo mencionou, é um continente, então é bastante complexo mesmo. Mas não sei se você gostaria de fazer alguma complementação sobre a mudança do mercado que você falou que está acontecendo com esses países como Tailândia, o Vietnã, Filipinas, né? Porque eu acho que é um mercado ainda que vem crescendo, mas que muitos brasileiros ainda desconhecem, porque quando a gente fala mercado asiático, as pessoas automaticamente elas assimilam, como você mencionou, Japão, um pouco da Coreia e a China principalmente hoje. Então, eu queria que você explicasse, comentasse um pouquinho mais sobre a ASEAN mesmo, né? Sobre esses países que vêm crescendo e sobre a mudança de comportamento, o que está acontecendo. Aquilo que você mencionou já antes, mas se de repente tiver alguma complementação a mais que você queira trazer aqui que possa ser interessante para o telespectador. Sim. Então, já falei muito sobre o tamanho desse mercado, só vendo os países asiáticos, você está falando sobre quase 700 milhões de pessoas. Interessante, quando a gente começou a fazer negócios em Vietnã, muita gente comentou, mas Vietnã não tem guerra lá, a guerra aconteceu faz 50 anos, isso é outro mundo. E é impressionante a transformação, cidades como Jakarta, Ho Chi Minh City, Manila, são cidades do tamanho de São Paulo, crescendo muito forte, tem shopping malls de luxo, tem uma vida em termos de energia, em termos de empresas novas, muito forte, tem muito investimento, bem internacional, tem empresários de vários países fazendo negócios, então passando
uma tarde num lobby, num hotel, você vai ver várias negociações entre a África, Europa, Meio Oriente, Estados Unidos, Europa. Então, o mundo inteiro, nesse momento, está fazendo negócio, explorando esses mercados e quer chegar no mercado que vai crescer ainda mais. Em termos de tamanho, a Indonésia vai passar o Brasil e não sei em qual ano, mas no médio prazo, em termos de economia, em termos de habitantes, em termos de oportunidades de negócios. Então, juntando todos esses países, tem crescimento, tem interesse em qualidade. Então, eu acho é um momento excelente para a gente explorar esses mercados. Pode ser que esse mercado não é o mercado principal nesse momento, mas eu acho que não pode deixar o mercado ao lado que tem 700 milhões de habitantes, que está crescendo absurdamente, que tem política bem agressiva de crescimento, que facilita acesso ao mercado. Então, acho que é sempre bom explorar. Às vezes é bom também no Sul entender que Singapura é mais ou menos o business hub, que tem muitos eventos. Então, recomendo realmente para tentar fazer uma visita, participar de uma feira, uma missão, talvez com a Apex, que organiza esse tipo de eventos, para explorar e fazer uma visita, visitando vários países para entender um pouco mais sobre a oportunidade. Importante entender a concorrência, porque eu pensando que ainda não tem nada, é um mercado com muitos produtos, muitas empresas grandes, pequenas, interessantes, que também, em termos de distribuição, em termos de redes de lojas de varejo, isso está mudando completamente. Antigamente tinha milhares, milhões de lojas pequenas, isso está mudando totalmente, isso vai mudar para shopping malls, redes de franquia, de farmácias, supermercados internacionais, redes regionais, online é muito forte. Então, é muito importante entender esse aspecto realmente para explorar o consumidor, a distribuição, as preferências, o nível de preço. Isso é muito bom, porque às vezes a sua concepção, a ideia do mercado não bate com a realidade. Então, existem oportunidades nos mercados mais desenvolvidos, então, na Coreia, Taiwan, principalmente Hong Kong, mas também não deixa ao lado esse mercado de 700 milhões de pessoas, que também, em termos de crescimento mundialmente, acho que é a região que está crescendo mais. Então, para entrar nesse mercado nesse momento, é uma oportunidade boa. E eu acho que é uma oportunidade que o Brasil não pode deixar ao lado. Obrigada. Realmente essa era a dica, né, que eu tinha perguntado, que de repente você poderia sugerir para o mercado, para os empresários brasileiros, e tá aí a dica, né? Então, assim, não esqueçam de explorar esse mercado do Sudeste Asiático, que vem crescendo. Então, muitas oportunidades. Você acabou falando já um pouquinho sobre conselhos, né? Assim, que seria a minha próxima pergunta, que conselhos que você daria? Tem mais algum outro conselho? Você já falou que seria interessante fazer, de repente, uma reunião com a Apex e fazer até, de repente, né, uma viagem. Que mais você aconselharia para o empreendedor que ele tem interesse em fazer negócio com a Ásia ou, de repente, até abrir, né, um negócio na Ásia? Sim. Uma das complicações nos países asiáticos, claramente, é a língua. Isso é diferente na América Latina, na Europa, onde culturalmente, em termos de língua, normalmente não é tão complicado para, no mínimo, ter uma comunicação básica. Pode ser em inglês, pode ser em francês, em espanhol, mas normalmente você tem uma noção, em termos de língua, em termos das experiências culturais, do seu parceiro, do seu cliente potencial. E isso é diferente na Ásia. Então, a minha recomendação, e que está dando muito certo para a minha empresa, é realmente trabalhar com sócio local, que não só fala a língua, mas também que entende a cultura. Porque o nosso sucesso tem a ver com as boas relações com os nossos sócios locais.
porque o que eu acho que vai dar certo muitas vezes foi bobagem, não tinha nada a ver. Então, eu posso ter uma ideia legal, mas no final você tem que ter um sparring partner, um parceiro, um sócio que realmente sabe comunicar no mesmo nível, tem o mesmo interesse comercial e fazer um trabalho em conjunto e complementar em termos de conhecimento, em termos de acesso ao mercado e se juntar para fazer sucesso. Eu acho bastante difícil fazer um sucesso, principalmente no nosso segmento, onde trabalhamos com as nossas marcas, lançamos os nossos produtos. Isso não é viável sem um parceiro de confiança local. E claramente, a questão é como achar um parceiro de confiança, porque tem muitos parceiros potenciais. Primeiro, não todo mundo é de confiança, e segundo, não todo mundo é capaz, competente e parceiro certo. Então, isso em questão de investimento, tempo, visitas. E também, muitas vezes, em questão de ter um clique pessoal. Então, às vezes, você tem uma química com uma pessoa que você não tem com a outra pessoa. Então, isso já facilita muito. E isso também é verdade, você está falando sobre cultura, mas muitas vezes você está falando sobre pessoas. Então, você pode ter uma boa relação com uma pessoa, independente da cultura. E ter essa relação em questão de investimento, se adaptar um pouco à cultura. E tem um pouco de sorte também em encontrar a pessoa certa no momento certo, que quer acompanhar a sua empresa nesse caminho, que quer investir, que não quer ficar no curto prazo, que quer realmente fazer uma coisa no longo prazo. Certo, muito obrigada pelos seus sábios conselhos. Agora, finalizando, né? Estamos chegando no final. Gostaria então que você já comentou, inclusive, sobre algumas etiquetas que a gente já comentou aqui também com outras pessoas do negócio, porque aqui você está trazendo a sua experiência não só em um país específico da Ásia, mas com vários países, né? Por isso que a nossa conversa acabou se estendendo ainda mais. Mas, então, eu gostaria que você compartilhasse, então, essas dicas, mais dicas do que se deve ou não se deve fazer com os países asiáticos que você já teve essa experiência. Por exemplo, podemos começar com Vietnã, depois com Filipinas, enfim, Tailândia, que cada um tem a sua cultura e tem as suas particularidades. Eu acho que a grande vantagem é que é inconfundível, que são culturas diferentes. Então, no nosso caso, fizemos mais erros fazendo negócio com Bélgica, que é o país vizinho, que com a Ásia. Porque com a Ásia é bem claro, você é diferente que eu, a nossa cultura é diferente, e isso já permite um pouco de flexibilidade e que todo mundo vai entender que você erra. Então, isso não tem problema. Você é tão diferente que realmente ninguém está esperando que você se adapte 100% à cultura local. Então, pode ser que é até mais fácil nesse sentido fazer negócios com a Argentina para a gente fazer negócio com a Bélgica, porque as diferenças são tão claras que você não precisa explicar. Tem algumas coisas básicas, claramente. Eu acho que a pandemia, na verdade, ajudou muito, porque o que não pode fazer em muitos países é contato físico. Então, não é para beijar ninguém, abraçar ninguém, apertar a mão de ninguém. Então, depois da pandemia, já fica um pouco mais fácil e você não vai fazer esse erro. Culturalmente, ainda mais em termos de religião. Na Indonésia, que é um país principalmente de Islã, não é permitido, não é considerado recomendado para fazer um contato físico com uma mulher, que pode ser uma diretora da empresa, mas não apertar a mão dela. Então, manter essa distância tem a ver com regras culturais, mas também com regras de higiene. Então, acho que a pandemia ajudou um pouco para evitar esse tipo de erro. Então, esse é o mais básico. A segunda, isso, na verdade, é menos um erro que o brasileiro não vai fazer tão rápido que a pessoa da Alemanha e da Holanda. É o aspecto de confrontar pessoas. A nossa cultura holandesa é bem confrontacional. Então, nós somos grossos no sentido racional, que facilita para chegar ao ponto, mas no meu caso fiz vários erros que realmente
você quer chegar, você quer uma discussão limpa, realmente entender o que está acontecendo. E em nossa cultura é bem comum usar a palavra não e falar que uma coisa está errada e que os fatos não batem com a realidade. Isso pode fazer em uma reunião individual, mas fazer isso numa reunião com 20 funcionários, isso não se faz. Então, você tem que entender a questão do orgulho. Isso no Brasil é um pouco menos agressivo nesse sentido que a Alemanha e a Holanda. Mas, então, você tem que entender que o aspecto do orgulho é muito importante. Até que em vários treinamentos que nós fizemos, os homens não participavam. Porque cada vez que você tem um workshop interativo, quando você fala uma coisa, você pode falar uma coisa errada, você pode ser corrigido. Então, tivemos workshops onde todas as apresentações foram dadas pelas mulheres, todas as intervenções foram dadas por mulheres. Então, isso já mostra um pouco como funciona a cultura do seu orgulho, não pode confrontar alguém. Então, isso é importante entender como funciona a estrutura de hierarquia, qual é o processo de chegar até uma conclusão. Tem diferença entre reunião entre duas pessoas, então muitas reuniões mais estratégicas são jantares, almoços com pouca gente. Quando você tem uma reunião na empresa, eu me assustei a primeira vez, que foi nas Filipinas, uma reunião com não só o diretor, mas também com 50 funcionários ao redor da mesa, participando. E isso mostra a diferença de cultura. O diretor pensou, isso mostra respeito e a importância da reunião. E eu pensei, essa empresa é muito ineficiente, empresa que não sabe trabalhar bem, estão perdendo tempo, 50 pessoas sentadas, então é um absurdo. Dificilmente vamos conseguir trabalhar com essa empresa, porque isso não vai dar certo. Então, essa diferença em percepção você tem que entender e interpretar. E também seguir um pouco as regras locais. Então, muitas vezes, o cliente pediu para fazer um almoço primeiro, para relaxar um pouco, que faz sentido. Só que para a gente é uma questão, não vamos perder tempo, temos 2 horas, então vamos entrar na reunião, temos a pauta, temos 7 pontos que queremos discutir, então esqueça o almoço, então já vamos começar com a reunião, mas isso realmente não funciona, porque realmente decepciona o diretor da empresa, que realmente reservou um restaurante, quer fazer uma gentileza, quer investir na relação, que é muito importante, mas a questão da relação pessoal, que são os fatos. E para a gente, realmente, a questão, temos 2 horas, precisamos de informação, queremos chegar até uma conclusão, e essa relação depois vamos tomar cerveja, tudo bem, mas agora vamos trabalhar primeiro, mas não é bem assim que a cultura local funciona. Sim, exatamente. Eu acho que esse é uma... não é uma regra, mas assim, a maioria dos países asiáticos, eles são assim mesmo, né? A relação é muito importante. Isso que você falou, acho que é muito da Europa, de não vamos perder tempo, vamos direto no assunto. E os asiáticos realmente não são assim. Sim. Decker, eu só tenho muito a agradecer por todas essas informações que você compartilhou, riquíssimas aqui hoje no nosso programa. Muito obrigada mesmo pela sua presença e pela sua contribuição. Muito obrigado, Kemi. Acho que foi muito interessante. Espero que ajude os empresários a entender um pouco mais sobre o mercado. E também são as minhas experiências, não são fatos, não científicos, é baseado na minha experiência. Tem outros pontos de vista, outras experiências. Então, acho que é sempre bom falar com mais gente, experimentar pessoalmente. Então, o que eu falo é uma verdade, mas experimentar a coisa pessoalmente é sempre melhor. Então, mas é bom tentar realmente compartilhar algumas experiências nossas, indicar o que funciona, tentar evitar alguns erros. E então sempre estou à disposição também para ajudar quem precisa. E acho que os meus dados também vão ser compartilhados depois da programa. Muito obrigada pela presença, Sr. Render Decker. Hoje conversamos com o chefe de desenvolvimento da NutriDiet e consultor internacional na área de negócios em agroalimentos. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que trouxemos. Se você gostou,
Sempre o convido a nos acompanhar em nossas redes sociais, compartilhe também com seus amigos e ajude-nos a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Se você tiver perguntas, sugestões sobre países e temas que você gostaria de assistir aqui em nosso programa, nos escreva via direct do nosso Instagram. Nos vemos na semana que vem. Até lá!